entendendo isso, tá? Isso aí já está tranquilo. Eu só estou falando o seguinte, que o fato de ter menos pressão lá em cima, né, uma vez que pressão é força sobre área, né, e que para eu ter menos pressão em um gás, né, considerando a atmosfera como um gás qualquer, ele tem que ter menos matéria ali empurrando. Como é que eu vou ter menos pressão e a matéria vai ser igual? É a viscosidade que vai dar essa força. Pensa assim, ó, vamos encher uma piscina e vamos botar só um pouco. Bota uma piscina e enche ela de mel. E aí tu vai em cima da rampa lá e dá um bico nesse mel. O mel, ele é mais viscoso do que a água, correto? Sim. Tu vai dar um bico lá e é capaz de quebrar o pescoço. Sim. Porque a união intramolecular, ela é maior do que da água. Na água tu consegue perfurar. A mesma coisa no ar. Se eu consigo perfurar o ar com mais facilidade porque ele é menos viscoso, eu vou ter uma resistência, um arrasto menor. A nossa divergência nessa parte aqui em questão é o que está deixando o ar menos viscoso. Na minha opinião, se lá no alto tem menos pressão, é porque tem menos matéria. Igual, por exemplo, eu dei o exemplo do compressor. Então, por que o compressor então tem menos matéria? Se eu pegar ele e ligar ele ao contrário. Me explique isso então. Eu pego um compressor e ligo ele para comprimir o ar. O que está acontecendo ali dentro? O ar ali dentro é mais ou menos denso. Não, eu não tô. Quando eu estava falando de compressor, eu não estava acompanhando, tá? De novo aqui. Tem um compressor aqui. O compressor, ele pega através de um eixo, tipo uma rosca sem fim. Ele pega e vai empurrando o ar aqui para dentro, certo? Tá. A matéria está indo para onde? Você concorda comigo que está vindo matéria da atmosfera para dentro dele? Ok. O que está acontecendo com a pressão nele? Enquanto tu estiver jogando o ar e estiver fechado, vai aumentar a pressão. Mas na hora que tu abrir o orifício para jogar tinta, vai diminuir a pressão. Mas eu tô perguntando o seguinte, então vamos lá. Vamos raciocinar aqui. O compressor está fechado, ele não tem lugar para o ar sair. Aí vai aumentar, não tem como sair. Mas aí que tá. Aí não tem, aí vai aumentar. Okay. Nem chama de um pneu. É que nem chama um pneu. Tá bom, então vamos puxar o raciocínio aqui. O compressor está aqui. Eu estou jogando ar dentro dele. O que está acontecendo com a pressão dentro do compressor? Não está saindo ar para lugar nenhum. O que está acontecendo com a pressão? Então, aí vai aumentar. A pressão está aumentando, não é? O que está acontecendo com a densidade do que dá aqui dentro? Vai aumentar. Então tá bom, então tá mais denso, não é? Porque tem mais matéria. Porque tem mais matéria, não é? É. E se eu fizer o contrário? Se eu fizer o contrário. Sim, se tu tirar a matéria... eu vou pegar esse compressor, vou ligar ele ao contrário. Vou começar a puxar o ar dele. O que vai começar com a pressão ali dentro? Vai diminuir a matéria e vai baixar a pressão. E vai baixar a pressão. E a densidade vai acontecer o quê? Diminuir. A densidade vai diminuir. Se eu conseguisse fazer isso ad infinito, eu sei que é impossível, vai chegar um momento que ali dentro daquele recipiente ia ter quase nenhuma matéria. Não, na verdade vai estar cheio de matéria, mas sem pressão. Que matéria? Se eu tirei o ar todo lá de dentro? Não tirou. É impossível tirar todo o ar ali de dentro. Por que quando eu furar esse compressor, ela vai encher de ar de novo? Porque a pressão fora é maior que dentro, ele vai entrar pelo orifício para dentro. Então, aquilo que estava saindo de. Então, aquilo que estava. Vamos supor que tem uma vela acesa dentro do compressor. Se eu ligar esse compressor e começar a puxar o ar para fora, o que vai acontecer com a vela dentro dele? Ela poderá parar de queimar porque não vai ter oxigênio suficiente. Então tá bom, então vamos continuar aqui então. Se eu pegar o compressor ligado, ele só está isolado aqui, eu deixo uma vela acesa. Ela vai ficar acesa 1 minuto. Se eu pegar e começar a tirar ar de dentro desse compressor, ela vai ficar acesa mais ou menos tempo. Vai ficar menos tempo, porque tem menos ar dentro. Eu tirei o que dali de dentro? Tu tirou ar? Tirei ar, tirei matéria, não foi? É, matéria. Como é que você está falando que agora há pouco você falou que ali dentro eu não consigo tirar matéria ali, que ali tem matéria, só não tem pressão? Você tirou a matéria que foi possível tirar com o seu compressor. Você Sim, não tirou bastante, não é? Como? Você consegue tirar bastante, não consegue? Tu tira bastante, mas aí vai chegar um momento em que vai estar cheio de matéria, né? Porém sem pressão, porque ela está com um espaço totalmente preenchido de ar, porém sem gerar pressão.
Porque para gerar pressão, tem que ter mais matéria do que o espaço permite. E aí que ele vai gerar pressão, vai vibrar. Então, naquele momento, vai estar totalmente preenchido. Não existe como você... Não existe câmera de vácuo de modo algum. O que tem dentro de uma câmera de vácuo é uma câmera de baixa pressão. Não existe vácuo. É menos que um ATM, certo? Oi? É menos que um ATM, certo? Vamos supor que seja zero. Quando tiver zero, vai estar cheio de matéria sem gerar pressão. Porque se você tirar uma... ali dentro que não serve para nada. Que composição que tem ali dentro? Quais átomos tem ali dentro? De ar. Mas então por que a vela não fica acesa? Porque você retirou o oxigênio, tem menos oxigênio para fazer a combustão. Proporção. Então tá bom, então ali dentro tá com menos matéria. Como é que aquilo ali tá cheio de matéria? Mas em momento nenhum eu disse que tinha mais matéria. Em momento nenhum disse que tinha matéria. Você retirou a matéria, você deixou repleto de matéria, porém insuficiente para gerar pressão. Porque quando você conseguisse tirar uma molécula a mais do que a estrutura permite, ela iria ser achatada, amassada pela pressão atmosférica. Não vai, porque isso depende da estrutura. Não vai. Então, como é que submarino existe, então? A pressão lá embaixo da atmosfera da água, a cada 10 metros de altura de água é 1 ATM. Ou seja, se ele está 100 metros de profundidade, é 10 ATM. Ou seja, se você consegue construir uma estrutura que, mesmo que ali não tenha quase matéria nenhuma, ela não cede. Se for uma estrutura fraca, ela cede. Tanto cede como se o submarino foi amassado lá, com os caras tudo lá dentro. Mas assim, ó, qual é teu ponto? Vamos voltar ao compressor aí. O meu ponto é o seguinte... A gente está concluindo aqui, você mesmo falou. Sim, a gente concluímos o que nós estamos concluindo. Se tu colocar mais matéria, vai aumentar a pressão. E vai aumentar a densidade. Diferente. Acontece que você está botando um recipiente fechado e a atmosfera não é um recipiente. A atmosfera não é um recipiente fechado. Ah, o domo é aberto. O domo, como eu te falei, ele é um gradiente. Começa com uma temperatura aqui embaixo, com uma densidade, e ela vai aumentando. É um mini domo. Qualquer coisa fechada é um mini domo. Não é, tá errado. Olha aqui, ó. Tu pega, por exemplo, uma chaleira de água. Tu bota no fogo. Tu bota o fogo embaixo. A água embaixo vai estar mais quente que a água em cima. Vai haver um gradiente. Não vai ser a mesma temperatura em toda a extensão dessa altura de líquido. A mesma coisa na atmosfera. Tu imagina com milhares de quilômetros, se não vai ter esse gradiente aí. Então você não pode dizer que só um pouquinho, se tu colocar por exemplo, 100 mols de ar aqui embaixo, esses 100 mols vai fazer diferença lá a 10 quilômetros, não vai fazer nem a 10 metros, nem a 1 metro. Entendeu? Então, se você considerar que isso está dentro de um ambiente fechado, em que vai haver o efeito daqui, vai dar o efeito lá em cima, é ilógico. Você está fazendo considerações em pequenos recipientes. Está me falando que lá em cima, então, eu tenho menos pressão e tenho mais matéria. Exato. Então aí é bizarro. Porque como é que você vai ter um lugar lá em cima que está concentrando, a matéria está toda subindo, então. Então por que não para de ter matéria aqui embaixo e a matéria está sempre subindo? Porque ela se equipara, ela não tem energia para estar lá em cima, chega uma hora que ela cede energia. Volta a questão central, que é a energia, tal da energia, né? E a pressão é maior onde? Onde a pressão é maior? Aqui. Essa parte da energia está tranquilo. A é pressão embaixo. É menor, isso é fato, todo mundo sabe disso. A pressão lá em cima é menor. Mas como que, se a gente está falando de pressão em gás, PV é igual a NRT. Para a pressão ser menor, tem que ter menos matéria. Não tem como a pressão ser menor. Não. Tem menor energia. Dentro da garrafa que eu esfriei, a garrafa que eu esfriei, a matéria ali mudou a quantidade? Cara, isso não tem nada. Isso sinceramente, não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui agora. Não, só tô dizendo, ela mudou ou eu fiz uma amostra fechada e foi diferente o resultado do que você tá usando no exemplo do compressor. Quando você pegou aquela lá que você mediu dentro do negócio hermético lá, a pressão variou. Quando você aumentou a temperatura, a pressão aumentou. Aumentou e diminuiu o peso. Sim, mas eu só tô falando o seguinte: se você. A pressão foi maior. É porque se
alguma coisa mexeu na pressão, é porque a molécula ganhou energia, ela está empurrando com mais força. As paredes do vidro. E o que está acontecendo dentro do compressor, como você mesmo disse? Aumentou a pressão. Se aumenta, você coloca mais molécula lá dentro, o que acontece com a pressão? A pressão sobe. Por adição de matéria. Por adição de matéria. Então, por que aqui lá em cima eu tenho 0,5 de ATM, ou seja, metade da quantidade, ou seja, de acordo com o que eu entendo, né? Se tem 0,5 ATM, é porque se eu pegar lá 1 metro cúbico da atmosfera lá, eu vou ter a metade da matéria que tem aqui embaixo. Menor pressão. Não. Porque essa igual isso é a definição que você concorda da ciência. Dá um pause aqui, dá um tempo. O que nós estamos te falando não está sendo falado da boca para fora. Hoje em dia, não mais. Há anos atrás eu falava isso por dedução lógica, né? Então eu fiz uma hipótese baseada em dedução lógica. Mas eu tinha que chegar no momento de comprovar. Nós já comprovamos isso que nós estamos te falando. Nós não estamos inventando, criando uma situação irreal. Nós já comprovamos.